Bom dia a todos. É com grande prazer que eu venho apresentar no Confian 16 este trabalho intitulado por Validação da metodologia de quantificação da densidade da mama em exames de mamografia CR e DR e análise da lipossubstituição. Este trabalho foi desenvolvido por mim, Alexandre, que faço parte do Instituto de Biociências de Botucatu, e minha orientadora, a professora associada Diana Rodrigues de Pina, que é da Faculdade de Medicina de Botucatu. E nós fazemos parte do Laboratório de Física aplicado ao Radiodiagnóstico, LAFAR. Então aqui é um breve sumário dos tópicos que eu vou abordar no decorrer da apresentação. Então a mamografia ela continua sendo a técnica mais adequada para o rastreamento do câncer de mama, podendo detectar precocemente possíveis lesões devido à alta resolução espacial, ou seja, alta capacidade de detectar estruturas pequenas e próximas no exame. De acordo com o INCA, no Brasil estima-se 66.280 novos casos para o ano de 2021. E como que é feito esse diagnóstico na rotina clínica? Ele é realizado de uma forma subjetiva por especialistas da área de radiologia, onde esses têm um score de 25% para classificar a densidade da mama no exame. Então a quantificação do tecido fibrogandular recebeu notável importância, uma vez que a alta densidade da mama está diretamente relacionada com o desenvolvimento de neoplasias malignas. Então aqui é uma figura ilustrativa mostrando como que é composta a mama. Basicamente ela é composta por tecido fibroso e glandular, que a gente chama de tecido fibroglandular, e tecido adiposo. A figura 2 mostra o exame de mamografia, as duas projeções no caso, que é a médio lateral oblíqua e a crânio-caudal. Quais fatores que influenciam a lipossubstituição da mama ou na densidade da mama em si, né? Então é o uso de álcool, sedentarismo, reposição hormonal por um longo período de tempo, alimentação desbalanceada, tabagismo, obesidade, gravidez do primeiro filho após os 35 anos ou não ter filhos e fatores hereditários. Então, como que é feita a classificação BIRADS da glandularidade da mama? Ela é separada em mamas predominantemente adiposas, áreas densas esparsas, heterogeneamente densas e extremamente densas. E cabe ressaltar que mamas extremamente densas, há uma diminuição da sensibilidade do exame de mamografia. Então, como mostra aqui abaixo o gráfico de coeficiente de atenuação linear por energia, a gente vê que o tecido fibroglandular e o tecido adiposo têm uma atenuação bastante diferente. Então, no exame, a gente consegue distinguir essas estruturas visualmente. Porém, quando se trata de, por exemplo, um carcinoma ductal infiltrativo, a atenuação dessa estrutura é muito próxima no tecido fibroglandular, o que dificulta muito a distinção de uma forma visual no exame. Ao lado tem um gráfico também de contraste por energia de um tumor e de uma microcalcificação, onde a gente percebe que também é muito próxima o contraste dessas duas estruturas. Então, devido a esse problema, o objetivo desse estudo foi desenvolver uma ferramenta computacional para estimar a percentual de densidade mamária em sistemas CR e DR, onde os objetivos específicos foram a validação do algoritmo, primeiramente, através de comparação da densidade mamária estimada entre mamografias e ressonância magnética das mesmas pacientes, demonstrar a lipossubstituição ao longo dos tecidos, a lipossubstituição dos tecidos ao longo das idades das pacientes e quantificar e classificar com maior acurácia as pacientes de acordo com a tabela BIRADS. Então, o nosso banco de dados foi composto por exames retrospectivos de pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, em parceria com o Dr. Eduardo Pessoa, mastologista, e esse estudo foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa dessa instituição. Como critérios de inclusão, pacientes assintomáticas que realizaram exame de mamografia e ressonância magnética em um prazo de até 2 meses, e critérios de exclusão, pacientes com prótese de silicone e que tenham realizado mastectomia. E o algoritmo foi desenvolvido na plataforma MATLAB, versão 2021. Aqui são os equipamentos que a gente utilizou no decorrer do estudo, então um mamógrafo DR, um mamógrafo CR e uma ressonância magnética. Os 3 equipamentos são encontrados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, na validação do método, aqui descreve o funcionamento, o fluxograma do funcionamento do algoritmo de ressonância magnética, onde a gente seleciona as imagens, nesse caso variou entre de 80 a 110 imagens por pacientes. Após isso, elas passam por alguns filtros. A gente faz a seleção da ROI, que é a região de interesse, onde a gente classifica manualmente a periferia da mama, direita e esquerda, em todos os exames. Após essa etapa, o algoritmo vai criar um histograma e no final ele vai resultar a densidade da mama de forma volumétrica.
das pacientes. Então, e alguns estudos também utilizaram essa mesma forma de utilizar a ressonância magnética como verdade absoluta. E é dessa forma que a gente está também validando aqui. Aqui já é o funcionamento do algoritmo de mamografia. Então, a gente entra com a imagem da ICON. O primeiro filtro que ela sofre é um filtro de mediana para retirada de ruídos de fundo e expor apenas os tecidos biológicos que a gente quer trabalhar. Após isso, vai passar por uma ferramenta chamada limiar de Otso, onde essa ferramenta amplia as diferenças entre classes e expõe apenas o tecido que a gente quer analisar, nesse caso o tecido fibroglandular, criando uma máscara binária. Após isso, as imagens vão passar por uma ferramenta chamada SDNR, que é a razão sinal ruído diferencial. Essa ferramenta ela vai varrer pixel a pixel, projetando volumetricamente essa estrutura. Então, dessa forma, a gente consegue estimar de forma volumétrica a densidade da mama. Então, ao fim, o algoritmo vai resultar não somente a porcentagem da densidade da mama, mas também a imagem da área que foi quantificado como tecido fibroglandular. Então, na validação do método, a gente fez uma regressão linear entre essas 45 pacientes de exame de mamografia e ressonância magnética, o que mostrou bastante satisfatório esses resultados, ficou bem próximo. Também fizemos um gráfico de correlação entre as tecnologias mamografia e ressonância magnética, que demonstrou, resultou em 0,92, o que claramente validou o algoritmo. Após essa etapa, nós aplicamos a metodologia num banco de dados mais robusto, nesse caso 200 pacientes em tecnologia CR, e aqui vale ressaltar também que a gente consegue analisar, como a gente separou em faixas etárias das pacientes, nós conseguimos analisar a lipossubstituição do tecido ao longo dos anos. Após essa aplicação da metodologia, nós aplicamos na tecnologia DR, nesse caso foram 85 pacientes. Também conseguimos analisar o mesmo comportamento da lipossubstituição ao longo dos anos. E, ao fim, nós classificamos tanto tecnologia CR e DR, juntamos o banco de dados quantificados, totalizando 285 pacientes, onde conseguimos analisar o mesmo comportamento da lipossubstituição dos tecidos da mama ao longo dos anos. Então, o que a gente consegue concluir desse estudo? O diferencial do algoritmo foi quantificar com objetividade exames de tecnologia CR e DR, que alguns estudos há uma diferença na quantificação, então o algoritmo quantifica imagem CR ou DR. A ferramenta desenvolvida pode auxiliar o médico radiologista a quantificar os tecidos da mama com maior precisão. Os resultados demonstraram a tendência de lipossubstituição dos tecidos, tendo em média 2% ao ano, o que corrobora também com resultados encontrados em literatura. E esse trabalho pode auxiliar trabalhos futuros, como, por exemplo, estimar a dose granular média depositada no tecido ao longo dos anos de rastreamento. Pois, para conseguir estimar a dose granular média, a quantificação da densidade da mama tem que estar muito bem determinada, muito bem objetiva. Então, esse estudo serve de sinal para estudos futuros. Obrigado.